Olá, essa é uma cestinha linda, muito interessante e é múltiplo uso também. Eu, por exemplo, estou usando como um organizador das minhas coisinhas de costura, mas posso usar igualmente para o bordado, para o crochê, o que quer que seja. Ela decora e é útil também no meu ateliê. Mas a gente pode usar na mesa, por exemplo, para servir na parte central um patezinho, uma geleia, e nesses espaços laterais podemos colocar croissant, torradinhas, quem sabe. Inclusive, é uma peça que combina com um conjunto que eu fiz de cozinha com bordados de coelhinho agora para Páscoa. Está lá para as minhas alunas do curso de enxoval. Dá uma olhadinha, tialili.com.br, e eu vou deixar o link também na descrição do vídeo. Vocês gostaram? Eu achei muito interessante. Inclusive, é um ótimo presente agora para Páscoa. É super rápido de fazer. Dá para fazer para presentear a família inteira. Que delícia, tudo organizado. Vamos então para o passo a passo? Eu tenho esse círculo de papelão, que é um molde, e ele mede 28 centímetros de diâmetro. Mas essa é uma medida que ela pode variar. Você pode fazer um pouco maior, um pouco menor, 27, 26, ou um pouco maior com 29, 30, o que você tiver à mão. Porque, por exemplo, ao invés de papelão, nós podemos utilizar um prato maior que você tem em casa, como esse meu, por exemplo, que tem 27 centímetros de diâmetro. Vai ficar um pouquinho menor, mas sem problemas. Perfeito assim também. Então, eu já dobrei o tecido que eu escolhi, um deles, e coloquei direito com direito. Vou fazer um traço ao redor, com uma canetinha que apaga ou com um lápis. E aí, nós vamos recortar. Recorto com a tesoura mesmo, super fácil de fazer. Inclusive, eu recomendo que se você for fazer mais de um, você pode cortar vários já ao mesmo tempo e ir costurando as etapas todas juntas. Assim, quando terminar, você vai ter várias cestinhas. Antes de cortar, eu coloquei o alfinetinho para estabilizar, para que eles fiquem bem certinhos, porque como eu só risquei o de cima, dessa forma fica mais fácil. Eu já cortei também, do mesmo jeito, do mesmo tamanho, os discos que serão as outras partes, né? Não é um forro aqui, porque ele aparece na parte externa, mas é como se fosse o verso, né? E cortei também 2 discos com 1 centímetro a menos de diâmetro de uma entretela um pouco mais grossa. Eu fiz uma cestinha usando manta e fica também muito perfeita. Então, a gente pode usar a entretela mais grossa ou mais fina um pouquinho, e podemos usar inclusive a manta. Depois que eu cortei 1 centímetro menor, eu posso então iniciar a montagem. No verso desse tecido, que eu de agora em diante vou chamar de floral, eu vou colocar o meu disco de entretela. E como eu falei, eu posso colocar o de manta também. Se a entretela for colante, eu posso passar a ferro para que ela fique aderida a esse tecidinho floral. Também é um tecido que eu posso chamar de principal, né? O outro é um coadjuvante. Lembrando que eu posso utilizar os 4 discos do mesmo tecido. Também vai ficar bem interessante. Agora, então, a gente vai sobrepor os discos, direito com direito. Vamos alfinetar todas as camadas juntas. Toma um tempinho, acerta direitinho para que fique bem bonitinho. E depois de alfinetar, nós vamos fazer o mesmo com outro disco e levar para a máquina. É importante conferir se tá tudo certinho no entorno
para que o trabalho fique bem bonito e um resultado seja satisfatório. Então, vamos repetir a mesma coisa com os outros discos, levar para a máquina e costurar ao redor. Ah, e tem um detalhe, se você quiser, você pode também passar uma camadinha de cola spray 75, que é aquela cola que a gente usa para montar o sanduíche. Tem lá no panoxadrez.com.br. Depois de aplicar, você coloca o lado onde você colocou a cola encostado no tecido e pronto, tá resolvido. Aqui eu já costurei ao redor e agora nós vamos abrir para revirar para o direito. Olhem só, esse aqui eu revirei no tecido que é o que eu chamei de coadjuvante, não é o principal. Eu faço uma dobra para achar o centro bem certinho e aí eu faço esse corte no centro. Se sair fora um pouquinho não tem problema, é só mesmo para facilitar e para a gente ter certeza que ficou no centro. Olhem só, aqui eu coloquei o meu tecido floral para cima, no disco de cima, e para baixo no disco de baixo, de forma que esses compartimentos laterais ficaram de cor diferente da parte da cestinha central. Neste caso, agora, eu resolvi fazer diferente para a gente ver que a gente pode fazer outras experiências. Então, um dos discos eu cortei no lado do tecido coadjuvante e o outro eu cortei no tecido principal, como nós vamos ver. Olhem só, a gente marca o centro bem certinho, faz uma pontinha ali para a gente ter certeza que tá visualizando corretamente, né? Para marcar direitinho, porque conforme a gente mexe, às vezes a gente perde, né, o centro, porque estamos só vincando. De qualquer forma, vou fazer uma aberturinha de uns 6 centímetros, 5 ou 6 centímetros mais ou menos. O suficiente para revirar para o direito. Vamos cortar nesse sentido que foi feito o vinco, né? Bem no centro. E aí, a gente desvira para o direito. Vou aproveitar e falar para vocês que essas peças de enxoval, a gente tem lá no curso de enxoval no tialili.com.br. O link está na descrição do vídeo. Nós temos peças de cama, mesa, banho, a maioria delas com bordado ou com aplicação, e é bem variado. Temos jogos de lençol e fronha, almofadas, peças para mesa, coisas lindas. Agora na Páscoa, como eu já mencionei, eu fiz um conjunto de jogo americano, toalhinhas de jogo americano, guardanapos e um trilhozinho de mesa. Ficou um encanto. Vai lá conhecer tialili.com.br. Olhem só, uma vez que eu revirei, eu dou umas puxadinhas acompanhando ali a costura, porque quando a gente abre a costura dessa forma, fica mais fácil para a gente ajeitar o entorno. Ela fica mais certinha, com mais facilidade, e aí nós podemos passar a ferro para que tudo fique bem certinho. Aqui eu já passei a ferro, então, e já vou colocar na ordem que eu quero. Então, coloquei os dois discos no mesmo sentido, diferente daquela anterior, onde eu coloquei os dois tecidos, os dois lados do tecido coadjuvante juntos. Aqui eu estou colocando um tecido verde, né, que é o coadjuvante, junto com o tecido floral. Então, vai ficar levemente diferente, mas tão bonito quanto. É gostoso fazer essas brincadeiras. Agora eu vou fazer uma marcação no entorno para que a gente possa costurar as peças juntas e formar então esse espaço central e todos os laterais. Eu posso marcar ali com a canetinha o centro, mas de qualquer forma o vinco está bem visível. Vou colocar a minha régua bem no centro, bem no vinco que eu fiz,
e vou marcar 7 centímetros a partir da borda. Lembrando que se a sua cestinha tem medida diferente, você pode diminuir um pouquinho, se for o disco for menor, você pode fazer esses risquinhos com menos de 6 centímetros um pouco também. Então, 7 centímetros para um lado e 7 centímetros para o outro, nesse disco que eu cortei com 28, mas se o seu for menor, você pode fazer então com 6 centímetros, por exemplo. Depois que eu fiz essa marcação, se você tiver essa minha régua, que é a régua equilátera, você pode ir direto para marcar as linhas, né, onde nós vamos costurar fazer essas costuras que formam esses compartimentos ao redor. Eu dobrei novamente só para achar o centro, porque eu preciso apoiar a lateral no risco que eu acabei de fazer e a pontinha da régua bem no centro, bem no pontinho que eu marquei ao dobrar e determinar o centro. Eu dobro para determinar o centro, faço a marcação e vou então movendo a minha régua para marcar onde eu posteriormente vou riscar os 7 centímetros. Mas a gente pode também utilizar a nossa régua normal, fazendo com que a linha que marca o ângulo de 60 graus fique coincidindo com esse traço de 7 centímetros que eu fiz anteriormente e prestando atenção para que a lateral da régua fique no pontinho central. Então, apoiado desse jeito, eu faço então a minha marcação, vou seguir, agora eu coloco a linha que marca os 60 graus apoiado ali no risquinho que eu acabei de fazer, a lateral da régua no ponto central e assim por diante. Vamos fazer em toda a volta de forma que nós vamos ter 6 gomos ao redor. Então, sempre apoiando a linha de 60 centímetros no risco que eu acabei de fazer, para poder marcar o próximo ponto. Agora sim, a gente vai notar que os dois lados a gente consegue marcar de uma vez só, porque eles correspondem, eles são opostos. Então, eu marco 7 centímetros de um lado e aproveito já marco 7 centímetros do outro. Vou girar e a gente nota então que as marcações ficaram opostas, mas num ângulo, bem no centro, né, no diâmetro todo, e aí a gente vai fazer a marcação de 7 centímetros a partir da borda. São 6 marcações no total. Então, é só ir girando o disco e marcando. Super fácil de fazer e agora eu preciso, então, marcar o círculo central, que fica bem na direção de onde a gente terminou de fazer esses traços de 7 centímetros. Eu posso achar qualquer coisa que eu tenha em casa, um frasquinho, uma tampa, mas eu também, se tiver um compasso, posso medir. Neste caso, deu 12 centímetros. Eu vou abrir com a metade, que é 6 centímetros, colocar a ponta seca do compasso no pontinho central e marcar então ao redor. Esse círculo ele não precisa ser exato, então se você tem uma tampa que seja um pouquinho menor, um pouquinho maior, você pode usar tranquilamente, ou você pode riscar a mão livre também, porque os pontos a gente vai de um ponto até outro no finalzinho ali dos 7 centímetros que nós traçamos, e aí fica facinho para a gente conseguir costurar. Agora sim, nós vamos colocar os discos certinho um em cima do outro, verifica que está bem acertadinho, às vezes dá uma giradinha para ele se encaixar perfeitamente, e aí nós vamos fazer as costuras em todo o entorno do círculo central e em cada um desses traços que nós fizemos. Não se esquece, acerta bem direitinho ali a borda, faz com que fique bem acertadinha, bem alinhada, e aí você vai descer a agulha da sua máquina um pouquinho mais para dentro,
Antes de ligar a máquina, desce a agulha, dá um retrocesso e aí vai até o final. No final também dá um pequeno retrocesso para que fique bem certinho e não desmanche ao manusear. Aqui eu já fiz as costurinhas, olhem só, já está tudo acertadinho. Não esquece de usar uma linha da cor adequada, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo. E agora nós vamos então formar esses espaços laterais. A gente vai fazer uma marcação, olhem só, esse espaço que eu estou mostrando agora é o que nós vamos fazer. Eu faço uma marcação a 3 centímetros, mas você pode querer que fique um pouco mais fechado. Se for o caso, você pode fechar até 3,5 centímetros e aí o círculo central vai ficar mais reduzido e a cestinha vai ficar com esses espaços laterais mais viradinhos para cima. Então, ainda conseguimos fazer uma regulagem e você vai adequar ao seu gosto. Ou talvez ao que você tenha na sua casa. De repente, você tem uma tigelinha menor, vale a pena conferir, dar uma olhadinha. Agora eu vou então fazer marcaçõezinhas em todos os tracinhos, a 3 centímetros dele, na lateral esquerda de cada traço. Pego minha fita métrica, marco 3 centímetros e é a partir deste ponto que nós vamos costurar para formar então essas reentrâncias, né? Esses espaços laterais onde a gente vai colocar o que a gente quiser, ou para servir a mesa ou para decorar o nosso ateliê e organizar as nossas coisinhas de costura. Olhem só, eu já estou com a minha agulha, uma linha também que é uma linha, neste caso da cor verde. Introduzo do lado de cá, mas já estou saindo com a agulha em cima do tecido verde. Como é o tecido verde que eu vou usar, neste caso eu estou usando a linha verde. No anterior eu usei aquela outra cor um pouco mais azulada. O que eu quero dizer é que a linha tem que combinar. Então agora nós vamos fazer um pontinho de estabilização, né? Vou de um lado para outro. E podemos até passar por dentro ali da laçadinha para que fique bem certinho. Posso seguir a costura desse jeito, indo de um lado para outro, ou eu posso ser um pouquinho mais perfeccionista e fazer esse pontinho que é chamado ponto escada, e é um pontinho que a gente usa para costurar tricô. A gente introduz a agulha acompanhando a bordinha ali e vai de um lado, depois volta, faz de outro, depois faz do lado superior, depois do lado inferior, sempre introduzindo a agulha na mesma altura de onde a gente saiu anteriormente. Então, eu introduzo a agulha, sai 1 milímetro, 1,5 milímetros mais ou menos, saio com a agulha e volto para o outro lado, introduzindo na mesma altura de onde eu saí lá do outro lado. É super fácil de fazer, gostosinho, dá para fazer assistindo um filme com a família, muito gostoso. Depois de terminado, quando chegar ali no final, a gente faz um arremate, esconde o fio, pronto. Sua peça tá prontinha para você usar, ou quem sabe, as suas peças estarão prontinhas para você presentear quem você ama. Eu achei uma graça, gente, gostei tanto. O ateliê tá uma gracinha com ela. Quero ver a de vocês nas redes sociais. Me marquem se vocês fizerem. Postem, me marquem, @ElianaZerbinati, porque aí eu vou repostar também.